Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui até que bem cedo para fazer um vídeo, né? E hoje o tema do vídeo, tá, é sobre o amor. O amor que todo cristão deve ter, ou pelo menos deve buscar ter, deve buscar chegar próximo, tá? Se esforçar para cada dia mais aumentar este amor, que é um dos dons espirituais. E eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Então, antes de começar, eu peço, por favor, que você deixe o like, se inscreva. Essa parte é meio chata, mas é porque eu quero levar a minha mensagem, não a minha, perdão, tá repreendido, não é a minha mensagem, eu quero levar a mensagem de Cristo às outras pessoas. Então, quando você faz isso, você me ajuda bastante, até porque o canal é pequeno e eu só quero levar a mensagem de Deus, tá? Mas é isso, e eu vou me basear somente na palavra. O meu nome é Otávio, né, como eu me apresentei no começo do vídeo. Talvez você seja alguma pessoa nova no canal, não sei. Mas é isso, caso você goste do vídeo, por favor, faça isso aí, compartilhar, talvez se inscrever, que ajuda bastante. Dito isso, vamos para a mensagem de hoje, que é o amor, tá? Que é um dom espiritual. Então lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 13, Paulo acaba falando ali sobre os dons espirituais, né? O dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom de levar a palavra de Deus às outras pessoas, tá? E no final do capítulo 13, no versículo 13, ele fala dos três principais dons, vamos dizer assim, e o mais importante, que é o dom de amar, o amor, que vamos ver aqui. No capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 13 diz: há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior destas é o amor. Vamos nos aprofundar por que o maior dom é o amor. Porque primeiro vamos colocar: e se Deus não tivesse amor por nós? Coloque isso na sua mente. Se Deus não tivesse amor por nós, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos a mensagem, nós não teríamos a misericórdia de Deus, nós não teríamos, sabe, tudo que o Senhor nos oferece. Nós não teríamos se o Senhor, se Jesus, o próprio Deus, né, se o Espírito Santo não tivesse, tá, amor por nós. Então coloque aí, vamos colocar que a principal coisa que fez o Senhor querer salvar a humanidade e fazer tudo por ela foi porque Ele nos amou, tá? Então, para comprovar isso, não ficar somente na minha fala, você pode ir no famoso versículo que tem em camisetas, né? Minha mãe até tem uma camiseta, tá, que fala esse versículo, que é dito, e é bem famoso, que é em João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo 17 também há mais, que é bem importante: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, tá? Então, aqui diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, por amor, o Senhor fez tudo o que Ele fez por nós, tá? Então, tenha isso em mente, porque se o próprio Deus teve amor, por que nós não vamos ter, né? E ainda há mais coisas importantes. O cristão deve amar o próximo, deve amar a Deus. Os mandamentos principais que Jesus Cristo falou foi os dois maiores, né, que ele deixa claro. Vou até pegar aqui no versículo, vou pausar rapidão. Já voltei com o versículo. Aqui, pessoal, eu levei um tempo para encontrar aqui na palavra. Eu achei que estava ou em Mateus ou em João, mas não. Estava aqui em Marcos. Eu cheguei até a olhar Lucas, mas estava no livro de Marcos aqui. Talvez tenha nos outros, mas o que eu marquei aqui foi o livro de Marcos. E no capítulo 12, versículo 29 ao 31,
Tá? O Senhor fala os 2 maiores mandamentos que diz. Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Tá? E antes também, em Mateus capítulo 44, Jesus diz, vamos ler um pouquinho mais, no versículo 43 de Mateus capítulo 5, ele diz: há um ditado assim: ame o próximo e odeie seus inimigos. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Desta forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do Pai que está nos céus. Porque ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, do que adianta isto? E até mesmo os cobradores de impostos fazem isto. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Isso é em Mateus capítulo 5, eu acabei lendo até o 48, tá? Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, tá? E o Senhor falou dos maiores mandamentos. Então, e na mensagem também, em Efésios, se eu não estou enganado, diz que sem amor nada valeria, né? Nem que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, enfim. Por quê? Se eu não tenho amor a Deus, eu não vou buscar me aproximar de Deus. Eu não tenho a fé verdadeira. Eu realmente não tenho a fé se eu não amo a Deus. Porque o cristão que tem a fé em Jesus Cristo, ele naturalmente vai amá-lo, porque ele vai entender o quão impressionante foi o seu sacrifício. E nós cristãos temos que amar também o próximo, porque o Senhor, ele não fez acepção de pessoas, ele não escolheu quem ele ia amar, ele simplesmente amou toda a humanidade, todo ser humano, tá? Então isso é muito importante, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que trabalhar mais o nosso amor. O nosso amor, nós temos que buscar ter um amor como Cristo teve por nós. É impossível nós termos o mesmo amor que Deus teve por nós, porque o amor de Deus não se acaba, não se abala, tá? Mas nós temos que tentar ter esse amor, porque com o amor nós perdoamos, com o amor nós temos a fé em Cristo e fazemos as obras para Cristo, tá? As obras cristãs, enfim. E é algo muito importante que nós temos que ter em mente. O amor de Deus foi tão longe que amou assassinos, que amou mentirosos, amou pessoas que estão perdidas em vícios, sabe? Amou a humanidade que está cheia de pecados, amou a nós, que mesmo sendo cristãos, estamos cheios de pecados, buscamos ter menos pecados, nos esforçamos, mas nós ainda temos pecados. Então, não se julgue superior do que o outro, porque você já é considerado filho de Deus e não mais criatura, né? Porque agora você foi comprado pelo Senhor, porque Ele, como te amou, morreu por você, ressuscitou e Ele te comprou. Agora você é filho de Deus. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Cristo, como nosso Salvador, nós temos a salvação e somos comprados. E não somos apenas mais criaturas, apenas a criação. Não estamos mais debaixo da antiga aliança. Aí, a partir desse momento, nós somos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus têm que se mostrar diferentes em meio ao mundo, mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo dê a entender que é mais fácil, que é melhor não ter tanto amor assim, sabe? Mas nós temos que ter mais amor. Antigamente, até as pessoas, nós podemos olhar que tinham mais compaixão, mais amor pelo próximo, pelos acontecimentos. Na Bíblia mesmo relata pessoas que choraram pelas outras
por bastante tempo, por determinadas situações, sabe? Hoje em dia nós vemos em jornais, notícias, pessoas que acabaram sofrendo tragédias e não conseguimos derramar uma lágrima, sabe, por essas pessoas. Isso é uma pena e cumpre a profecia do Senhor que o amor de muitos se esfriará. Nós não podemos deixar o nosso amor esfriar. Nós temos que demonstrar o amor de Deus, tem que vir por meio de nós e ser mostrado às outras pessoas por meio de nós, tá? Um exemplo aqui que as pessoas tinham mais compaixão pelas outras, tá? Que elas amavam mais as outras. É um exemplo aqui na morte de Jacó, em Gênesis. Porque quando ele morre, olha o que acontece, vamos lá. Em Gênesis capítulo 40, versículo 33, e depois do versículo 50, do capítulo 50 ao versículo 3, diz bem assim, no 40, versículo 33. Tendo acabado de dar essas ordens a seus filhos, Jacó recolheu seus pés na cama e morreu, e foi reunido a seus antepassados. No capítulo 50, já no versículo 1 ao 3, diz: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordens a seus servos, aos que eram médicos, para embalsamarem seu pai, aos médicos, e embalsamaram o corpo de Israel. Os médicos, né? O processo de embalsamamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Aí o detalhe: os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Ou seja, o povo daquela época chorou pelo parente de outra pessoa. E ele nem morreu de uma tragédia, ele morreu de velhice, Jacó. Então vocês têm noção de como o amor foi se perdendo no decorrer do tempo? Isso é muito importante. Nós temos que ter o amor de Cristo, buscar ter o amor de Deus, sabe? Não dele nos amar, porque isso nós já temos, mas de nós tentarmos amar como ele nos amou, amar o próximo e tentar retribuir o amor que ele nos dá, amando ao nosso Senhor, tá? Então, basicamente, esse foi o vídeo, pessoal. E é algo muito importante, algo que às vezes é deixado de lado pelas pessoas, tá? Que esquecem de amar o próximo. Às vezes acabam tendo rancor, acabam caindo em brigas, em ódio. E isso é algo horrível, sabe? Não é algo que devemos fazer. Eu talvez tenha que demonstrar, talvez não, eu acho que eu tenho que demonstrar mais o meu amor pelas pessoas. Às vezes eu talvez penso, caramba, não sei se eu abraço aquela pessoa, se eu trato as pessoas com mais intimidade, vamos dizer assim, sabe? Mas eu acho que eu posso fazer isso para mostrar o amor de Deus, sabe? Porque nós cristãos temos que ser diferentes, temos que acolher, temos que estar dispostos a ouvir as pessoas e a levar a mensagem, sabe? Rebatendo sempre o mundo com a mensagem. Então, nós temos que demonstrar mais esse amor. E é no cotidiano, é no simples abraço que você dá em alguma pessoa, no simples talvez elogio, quando alguém vem pedir ajuda para você e você a ajuda, às vezes mais do que o necessário. Então, nessas simples coisas, e você vai encaixando com a mensagem dentro do coração dessa pessoa que você está fazendo isso, né? E ela começa a entender melhor a mensagem, começa a ver, caramba, os cristãos realmente são diferentes. Ou vai falar, caramba, você é diferente, né? A pessoa comentando com você é diferente, você me trata tão bem e tal, sempre receptivo. Então é algo que nós temos que mostrar para as outras pessoas. Então, basicamente, né, eu termino o meu vídeo aqui, agradeço a todos vocês que assistiram até o final, sabe? E é isso. Peço que você, por favor, deixe o like ali, compartilhe o vídeo, ou ver se talvez eu grave mais vídeos cedos, tá? Mais vídeos de manhãzinha, assim, mas vamos ver, né? Tô até aqui com minha farda da militar, porque daqui a mais ou menos, pior que daqui a 1 hora eu vou ter que ir pra escola, mas enfim, vou ver se eu consigo fazer vídeos mais cedo. Talvez eu faça, tá? Não é uma promessa. Meu pai mesmo até deu um conselho a mim: meu filho, não
não faça um compromisso de sempre gravar de manhã, porque vai ter vezes que não vai dar, talvez as pessoas cobrem, sabe? E às vezes eu poderia me sentir triste de não gravar em determinados dias, né? Se for um compromisso. E a mensagem, meu pai também me disse: meu filho, grave espontaneamente, a mensagem tem que ser levada espontaneamente, não por obrigação. Realmente ele está certo. Então, muito obrigado a todos, tá? Até a próxima e tchau!